Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos para fazermos o período de oração. Quem puder se ajoelhar, por favor, ajoelhe-se. Quem não puder, se mantém em oração assentado mesmo. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua casa, mais um dia, Jesus, para bendizer, louvar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, peço, Senhor, que o Senhor venha se fazer presente neste culto, Pai, num culto de ensinamento, Senhor. Pai, peço pelas pessoas, Senhor, que por algum motivo não pôde estar aqui na Tua casa, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los com bênçãos e vitórias, Senhor, para a glória do Teu nome. Peço também, Senhor, por aqueles que estão, Pai, assistindo pela live, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro com eles, Senhor. Pai, através da Tua palavra, Senhor, que venha tocar nos corações, Senhor, que venha transformar, libertar, salvar, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Pai, eu quero Te apresentar, Senhor, o pastor Barbosa em Tuas mãos, que o Senhor venha, Senhor, usá-lo tremendamente, Senhor. Hoje, noite de estudo, Senhor, que o Senhor venha usar ele, Pai. Que ele venha falar, Senhor, o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Senhor. E não o que queremos ouvir, Senhor. Mas que ele venha falar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra venha entrar em nossos corações. Que os nossos corações estejam, Pai, como terra fértil, Senhor, para receber a Tua palavra. Que ela venha, Senhor, germinar, Senhor. E que não possamos somente, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor, mas que possamos praticá-la, Senhor. Pai, que possamos, Senhor, Senhor, fazer o Teu querer, Jesus. Que as pessoas, Senhor, lá fora, Jesus, olhe para nós e veja Cristo em nós, ó Pai. Que a Tua palavra venha transformar, Senhor. Que a Tua palavra venha, Senhor, através da Tua palavra mudar vidas, Senhor, mudar história, Pai. Senhor, Tu podes, Pai, todas as coisas, Senhor. Eu não sei, Pai, o que cada um aqui, Senhor, necessita nessa noite, Senhor, mas o Senhor sabe. Então vem, Senhor, com as Tuas mãos fortes, Senhor, ao favor de cada um, Senhor. Oh, Pai querido, visita, Senhor, os familiares do Teu povo, Senhor. Visita, Pai, cada membro, Senhor. Visita, Pai, cada obreiro, Jesus. Oh, Pai querido, visita, Pai, cada pastor, pastora, Jesus. Pai, faz, Senhor, o Teu querer, Pai, o Teu mover, Senhor. Pai querido, tudo é para Ti, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é para Ti, Senhor. Tudo que venhamos, Senhor, a prestar neste culto, Senhor, a palavra, o louvor, Senhor, a oração, é tudo para Ti, Jesus. Receba, Senhor, como um cheiro suave as Tuas narinas, ó Pai. Senhor, eu Te peço também, Senhor, que o Senhor venha, Jesus, nos ajudar, Senhor, a viver os frutos do Espírito, Pai. Pai, nos ensina a amar, Jesus, a alegria, a paz, a longanimidade, Senhor, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, Jesus, e o domínio próprio, Pai. Nos ensina, Senhor, a praticar os frutos do Espírito, Pai. Para que, Senhor, as pessoas vejam, Senhor, Cristo em nós, Senhor. Para que as pessoas, Senhor, possam ver, Senhor, o brilho do Teu Espírito Santo, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados, Pai. Perdoa as nossas falhas, Senhor, que são muitas, Pai. Mas pelas Tuas misericórdias, Senhor, o Senhor nos perdoa. Oh, Pai querido, toma, Senhor, cada vida, Jesus. Oh, Pai, cada irmão, cada irmã, Senhor. Aqueles que estão vindo, Senhor, para a Tua casa, que estão a caminho também, guarda, Senhor, traga em paz, em segurança, Jesus.
Pai querido, que o Teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor, nesta noite, ó Pai. Senhor, tudo é para Ti, Jesus. Trabalha, Senhor, de uma forma especial, Senhor. Visita os enfermos, ó Pai. Visita aqueles, Senhor, que necessita de uma cura, Senhor. Uma cura física, Pai. Oh, Papai querido, aqueles que estão desenganados pelos médicos, Senhor. Oh, Pai, seja o médico, Senhor, dessas pessoas, Pai, porque Tu és o médico dos médicos, Senhor. Oh, Pai, o que é impossível aos nossos olhos, para Ti não é impossível, Senhor, porque a Tua palavra diz que nada é impossível para Ti, Jesus, e cremos e confiamos na Tua palavra, oh Pai. Senhor, te peço também, Senhor, venha curar, Senhor, aqueles que estão, Papai, tristes e abatidos, ó Pai. Cura, Senhor, Papai, a doença espiritual, Jesus. Aqueles que estão enfermos, Senhor, espiritualmente, Senhor, que estão abatidos, Senhor. Os que estão tristes, Senhor, que o Senhor venha alegrar através da Tua palavra, Senhor. Oh, Pai, porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Oh, Pai, que a Tua palavra venha entrar em nossos corações e venha fazer moradia, Jesus. Oh, Pai, que possamos, Senhor, não somente ouvir, Senhor. Pai, que venhamos também, Senhor, a praticá-la, Jesus. A Te obedecer, ó Pai. A obedecer os Teus mandamentos, Senhor. A obedecer, Senhor, a Tua vontade, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Tira, Senhor, de nós tudo que não Te agrada, Senhor, tudo que não convém de Ti, Senhor. Tira, Senhor, tudo aquilo que não é de Ti, Senhor. E eu Te peço, Senhor, na noite de hoje, Senhor, que todo impedimento venha cair por terra em nome de Jesus, ó Pai. Tu tens liberdade, Senhor. Pai, a casa é Tua, a obra é Tua, Senhor. Oh, Pai, o trabalhar é Teu, Senhor, e o Senhor faz da maneira que o Senhor quer, oh Pai. Oh, Pai querido, Pai amado, Tu tens total liberdade em nosso meio, Jesus. A Tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente, Senhor. Oh, Pai, a casa é Tua, Espírito Santo. Tenhas liberdade, oh Pai. Oh, Senhor amado. Venha, Jesus, tocar, Senhor. Toque em nossos corações, Jesus. Dê alegria, Jesus. Conforta, Senhor, corações, papai, daqueles também, Senhor, que têm perdido seus entes queridos, ó Pai. Ó Pai, que o Senhor venha confortar, ó Deus. Pai, eu te peço, Senhor, nesta noite, Jesus. Oh, Pai amado, Pai querido. Assim, Senhor, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Jesus. Pai querido, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação seja a Ti, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Passo para o pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Vamos estudar a Bíblia? Um tema interessante. Vamos falar sobre perdão à luz da Bíblia. Porque os crentes do século 21, que somos nós, eles têm colocado parâmetro nesse ato maravilhoso que é o perdão. Tem colocado parâmetro. E quando nós colocamos parâmetro, né, nós estamos cometendo um pecado. Por que estamos cometendo um pecado? Porque o segundo mandamento, amar o próximo. Porque, eu vou esperar todo mundo sentar para andar, porque já começou o estudo, para a gente poder dar continuidade.
Igreja, a partir do momento que eu não cumpro o segundo mandamento, que é respeitar o próximo, amar o próximo. Pastor, o que vem ser esse amar o próximo? É não cobiçar. Se o cara é casado, não cobiçar a esposa do cara. Não mentir, não cobiçar o bem. Tá? Quando você está utilizando a palavra, você está amando o próximo, você está respeitando o próximo. E quando eu faço isso, porque cada um do ser humano tem uma partícula de Deus, que é o teu espírito. Ele tem vida quando você ouve a palavra e vive a palavra. Aí o teu espírito tem vida. Quem não é evangélico, tá? Não ouve a palavra e não pratica a palavra, o espírito é morto. Mas ele tem uma partícula de Deus. Nesse corpo terreno se torna morto porque não obedece à palavra do Senhor. A partir do momento que desencarnar, que é a morte, o espírito dele, né, tem um destino. Então, por isso que eu e você devemos, esse segundo mandamento, amar o próximo e colocar em questão. Tudo que eu falei, nós vamos agora trabalhar aí. Igreja, vamos lá. Perdão, palavra que salvou o mundo. Esse tema, a igreja concorda? O perdão dele, derramado na cruz do Calvário, salvou o mundo. Então, vamos dar continuidade. Mas os crentes dessa geração estão colocando limites para perdoar. Por quê? E aí eu tenho que entender, não preciso dicionário bíblico, eu não preciso, não, o dicionário normal. Olha o que significa a palavra perdão. Né? Na Bíblia, o conceito de perdão está relacionado com o chamado processo de purificação espiritual. Ideia que está presente em quase todas as doutrinas religiosas e que consiste na eliminação de sentimentos nocivos ao homem, como raiva, mágoa ou desejo de vingança. Tá? Então, o meu coração tem que estar desprovido disso. Porque senão eu não estou perdoando, senão eu não estou amando o próximo. Perdão, quantas vezes já ouvimos essa palavra e nos esquivamos dela? Do simples pedido de desculpa no dia a dia, as situações mais difíceis ou dolorosas, o simples pedir desculpa no seu serviço, você lá com o teu colega de trabalho, ou não estava com a cabeça cheia, me desculpa. Tá? Ou as situações mais difíceis e dolorosas, que é quando invade a tua alma, teus sentimentos, uma traição. Perdoar é pedir perdão. Nem sempre são tarefas fáceis. Como agir com compaixão em uma dura traição, em um crime ou um grave desrespeito? Às vezes parece impossível, não é, igreja? Parece impossível, são coisas difíceis para nós que somos seres humanos, né? Mas o que vamos refletir aqui hoje é que perdoar faz parte da nossa existência e é requisito para uma vida mais plena, coerente com o reino de Deus. Então, eu e a igreja vamos pensar junto em relação a esse tema, tá? Devemos perguntar qual a importância do perdão. Por que devo perdoar? Olha o que a Bíblia vai dizer. Porque se perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoar aos homens a sua ofensa, também o vosso Pai vos não perdoará a vossa ofensa. Ei, Vanei, sobe aqui no púlpito, por favor. Imagina que eu tenho uma mágoa com o Varney. Eu tenho uma mágoa, tá? Essa mágoa está no meu peito. E eu não consigo tirá-la. Eu não consigo liberar perdão. Então, como eu não consigo isso, as minhas ofensas diante de Deus, Ele não perdoa. Enquanto eu não liberar perdão para Ele. Enquanto eu não fazer as pazes com Ele. Aí hoje as igrejas estão cheias, mas muitas pessoas não entendem os mandamentos bíblicos. Obrigado. Hoje eu estava com uma pessoa, um evangélico, e ele dizia assim: pastor, eu passei por várias igrejas, eu sou crente há tanto tempo, eu fui da igreja Y por tantos anos, tá?
e acabou ocorrendo um fato e eu parei de ir. E eu comecei então, há um tempo atrás, um tempo atrás, a congregar no Ministério Arrependei-vos. Eu vi o Senhor ensinando a palavra, e tudo está na Bíblia, mas nunca ninguém me ensinou. Eu vi que eu era um emocionado dentro da igreja. Eu entrava na igreja que eu frequentava, Deus falava comigo através da palavra, através das promessas, eu me emocionava, eu chorava. Só que o que acontece? Acabou o culto. Durante a semana, eu não colocava nada aquilo em prática. Eu não tinha um relacionamento com o Espírito Santo. Eu, se visse uma mulher, eu já, minha mente, né? E ele começou a apontar a fraqueza da carne dele, que ele nunca deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar. E ele viu que ficou anos e anos e anos na igreja e nada aconteceu. E ele falou: pastor, eu estou aqui há pouco tempo, tá? Está sendo o melhor momento da minha vida como cristão e as coisas estão acontecendo. Mas olha, mudou isso, mudou aquilo. Eu não sou mais aquela pessoa lá fora como eu era. Por quê? Entendeu a palavra, deu legalidade ao Espírito Santo. Então, essa questão desse tema que nós estamos tratando hoje, se eu não perdoar, o Deus que eu sirvo não me perdoa. É uma ação que eu faço aqui na terra que é respondido no céu. Então é muito grave, tá? Porque há coisas que nós somos uma fábrica de pecado, que pecamos durante o dia, ajoelhamos assim: Senhor amado, me perdoa, me lava no teu sangue, e Ele vai perdoar. Mas quando eu cometo, né, uma ofensa a uma pessoa, não adianta eu colocar o joelho no chão e pedir perdão a Deus se eu não for aquela pessoa. Primeiramente é aquela pessoa para que Ele me perdoe. Entender, igreja? Então vamos lá. Isso está em Mateus capítulo 6, o verso 14 e 15. Agora vamos para Marcos 11, 25 e 26. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está no céu, vos perdoe a vossa ofensa. Mas, se vós não perdoares, também o vosso Pai, que está no céu, vos não perdoará a vossa ofensa. Vamos lá. Eu pequei. Menti. Uma rodinha ali, cheguei lá e contei aquela história, né? Menti. Depois a consciência pesou. No meu particular com Deus, Jesus, eu dei vazão à minha natureza humana de novo, me perdoa. Gera arrependimento em mim, por favor. Eu não quero mais entristecer o teu Santo Espírito. Eu menti. Talvez a mentira ali, deram risada, aquela brincadeira, aquela coisa toda, tudo bem. Agora, se eu cheguei numa pessoa, tá? E acabamos entrando em rota de colisão, e os corações ficaram feridos, se eu for para casa, dormir com aquilo depois nunca mais sai, aquele sentimento. Os anos vão passar, você nem vai lembrar qual foi o motivo que fez você ficar com ódio ou raiva daquela pessoa. Você até esqueceu o motivo, mas o sentimento ficou. Olha como é grave isso. Agora, se daquele momento, sei lá, me perdoa. Eu estava com a cabeça quente, eu estava irado porque irei e não pequei, eu estava irado no momento, me perdoa em nome do Senhor Jesus. Pode ser uma pessoa no evangelho, me perdoa em nome do Senhor Jesus, amém? Abraçou aquela coisa toda. Automaticamente o teu pai perdoa. Você não precisa ajoelhar: Pai, perdoa. Não. Primeiramente você tem que ir a Ele. Senão você está perdendo tempo na igreja. Vamos lá. Podemos pensar a partir das palavras de Jesus que é possível vivermos numa vida liberta, sem amarrar e sem as amarras, em paz conosco, em harmonia com Deus. Uma forma de conseguirmos é praticando o que Jesus nos ensinou sobre o perdão. Mas segunda, e aí eu
pesquisei em várias fontes que faz pesquisa sobre o povo evangélico e eu achei essa interessante, tá? O meu inglês não é tão bom. Quem pode me ajudar aqui, ó? Muito obrigado, tá? Então essa ONG ou essa organização, segundo essa organização americana de pesquisa relacionada à fé e à cultura evangélica, Barna? Isso. Afirma que, olha que coisa interessante, essa pesquisa foi nos Estados Unidos, tá? Olha que coisa interessante. Primeiro, 1/4 dos cristãos praticantes diz que há uma pessoa que eles não conseguem perdoar. 1/4, 0,25% da população evangélica praticante, não aqueles que diz que é crente e aparece, sabe, uma vez por ano, uma vez, não, os praticantes, 1/4 deles afirmam que tem dificuldade de perdoar uma pessoa. Segundo item em relação a essa pesquisa, quase a metade dos cristãos praticantes diz que a misericórdia não influencia os seus pensamentos ou ações, ou eles não pensaram a respeito disso. Então, em relação a ser misericordioso com o próximo, esse sentimento que o Deus que nós servimos teve aqui na terra, tá? Eles, quase a metade, igreja, dos crentes, diz que a misericórdia não influencia os seus pensamentos. Então, se ele levar uma fechada no trânsito, ele vai mandar o cara para aquele lugar, vai colocar o dedo no meio. Se ele é de pavio curto, qualquer coisa ele já quer sair no braço, já quer xingar, já quer falar meia dúzia de palavrão, porque ele não tem um pensamento de Cristo. Ele é um cristão, mas ele nunca deixou que os ensinamentos bíblicos penetrasse dentro da tua mente, para que ele pudesse pensar. Então, quando nós olhamos para a pesquisa americana, a gente fica estarrecido. Se colocar a nível do Brasil, o número é maior. Vamos lá. Terceiro item nessa pesquisa. 1 em cada 5 cristãos praticantes se esforça, eu coloquei até em vermelho, se esforça para receber perdão por algo que fez. Então, 1 a cada 5 crentes praticantes, ele entende a palavra e ele se esforça. Tem que partir de mim. Deus, eu tenho que pedir perdão, tem que partir de mim. Tá? Ele se esforça para receber perdão por algo que fez. Tá? Então, 1 a cada 5 crentes. Quarto item. A grande maioria dos cristãos não lidam bem com o fato de certas pessoas merecem compaixão ou perdão. Tá? O comportamento dos cristãos é similar ao de não cristão quando se trata de incorporar atitudes e ações de misericórdia. Volta o quarto item, que é interessantíssimo. Volta lá o quarto, por gentileza. Ó. A grande maioria. Essa grande maioria é mais de 50%. Se é mais de 50%, então se tornou a grande maioria. Então, a grande maioria dos cristãos não lida bem com o fato acerca de pessoas merecerem compaixão ou perdão. Então, mais de 50% não cabe na mente dele, tá? Eles oferecer misericórdia e perdão. O comportamento desses cristãos, que é mais da maioria, né, é similar a de não cristão. Esse comportamento é de não cristão. Quando se trata de incorporar atitudes e ações de misericórdia. Então, é grave. É muito grave. Por isso que eu digo que o perdão do século 21, os cristãos colocaram barreira. Não vivem eles plenamente. O não perdoar gera consequência. Olha o que a parábola de Jesus vai dizer a respeito disso. E entenda que isso foi uma pergunta que Pedro fez. Tá? Se nós abrirmos as nossas Bíblias, lá no livro de Mateus, onde está,
Mateus 18, você vai ver que foi uma pergunta do próprio Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, nessa parábola, né, que nós estamos. O verso de número 21 do capítulo 18. A parábola, que é a resposta do 23 em diante, nós vamos para o 21, tá? Então Pedro se aproxima-se dele, de Jesus, e diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Dentro da cultura judaica, sim. Até 7. Aí, o verso de número 22. Jesus dá a resposta. Jesus disse: não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Esta resposta moveu a forma de Pedro pensar. Por isso que o Eterno vai contar uma parábola para poder ensinar esse negócio do perdão. E essa parábola é do verso 23 em diante, que diz assim: por isso o reino do céu pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. É uma parábola. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia quantos talentos, igreja? Quantos talentos? E eu vou explicar quanto vale um talento, e vou explicar em ouro para vocês entenderem. Quantos talentos? 10.000 talentos. Grave bem esse valor. Dá continuidade. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou, que era o rei, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Ele está falando uma parábola que é a cultura da época, para que Pedro possa entender. Então é 10 talentos, um valor enorme, né? Não tem condições, tem que vender os filhos e aquela coisa toda. Então aquele servo, prostrando a atitude do servo que devia, o reverencia, o rei, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de que, igreja? Isso faz a diferença. Movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Dá continuidade. Saindo, porém, aquele servo, né, leve, porque esse valor foi perdoado, né, encontrou dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Ele devia, quanto que ele devia, igreja? Ele devia 10.000 talentos. Este conservo, tá? Desse servo que devia 10.000 talentos para o rei ou para o senhor, ele encontra um conservo que porém aquele servo encontrou um conservo que lhe devia 100 dinheiros, um valor risório em relação aos 10 talentos. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o conservo, prostrando-se aos seus pés, fez a mesma coisa com o servo, com o seu senhor. Rogou-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, o servo, porém, não quis, antes foi lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, os que estavam junto, né, desse conservo, o que acontecia? Contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida, por que me suplicaste? Você suplicou, eu perdoei. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. A parábola terminou aí. Ele montou a parábola, terminou aí, para que Pedro pudesse entender. Porém, o verso de número 35 já não é mais a parábola, é o que acontece no mundo espiritual. 35? Assim, aí o Senhor Jesus terminou a parábola e vai dizendo: assim vos fará também meu Pai celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Viu como é grave?
Viu como é difícil? Pastor, é corriqueiro, é do nosso dia a dia. E eu não falo com meu primo, eu não falo com meu irmão, aí eu não falo com a minha tia, eu não falo com meu pai, eu não falo. É corriqueiro. Mas quando nós vamos para a luz da Bíblia e aprendemos, opa, isso tem que mudar. Dá continuidade ao estudo, por favor. Eu já li essa parte. Continua? É todo você que eu já li. A parábola do servo que não perdoou fala a respeito da consequência da falta de perdão. A parábola começa com um rei perdoando a dívida de um seu servo que clamou por misericórdia. Na sequência, esse mesmo servo que foi perdoado, porém, o mesmo servo cobrou sem misericórdia um dos seus conservos. O conservo, da mesma forma, clamou por misericórdia, porém, lançando pelo servo perdoado na prisão até que pagasse a dívida. O rei ficou sabendo do ocorrido e ficou indignado. O desfecho da história é narrado. Então, o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. A palavra termina com o versículo 35. Né? Assim também ele fará, meu Pai Celestial, a cada um de vocês, não perdoar de coração o seu irmão. Jesus usa essa parábola como complemento à resposta dada ao apóstolo Pedro, que era conhecedor da lei e dos profetas, bem como a tradição judaica. Portanto, ele sabia que devia perdoar o seu semelhante, sabia que era o seu dever, mas Pedro tinha uma dúvida: qual o limite para perdoar? Há um limite, afinal? Se nós fizermos 70 vezes 7, quanto dá a igreja? Se nós dividirmos, vamos lá que a gente fica 15 horas acordado. Vamos lá, vamos trabalhar isso? 15 horas? 15 horas acordado, tá? Divide 15 horas por... Deu quanto? 1.000? Então divide. Usa a calculadora aí. Divide 15 horas. Você passou 15 horas com uma pessoa acordado, 15 horas, tá? Ou trabalhou com essa pessoa 15 horas. Vamos botar um número aí, porque a jornada de trabalho é 8 horas. Vamos botar 15 horas. Divide aí esse valor por 15. Quanto vai dar? Então eu devo perdoar a pessoa 32, quase 33 vezes por hora. Se nós pegarmos 33, tá? Vamos botar para ficar fácil? 32 para ficar fácil. 32 dividido por 60 minutos, que é 1 hora. Hã? A cada 2 minutos eu tenho que perdoar. A cada 2 minutos eu tenho que perdoar. A cada 2 minutos eu tenho que perdoar. Entenderam, igreja? Dá quase 1 por 1. Cada minuto. Se ficar 15 horas com essa pessoa, já coloquei um número grande. Vamos lá. Pedro pensava que devia perdoar até 7 vezes. Ele achava que isso era suficiente. O que Jesus provavelmente diria algo como: sim, Pedro, é bastante. Entretanto, a resposta de Jesus foi: não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Para explicar a magnitude do amor e da misericórdia de Deus, que deve se refletir em seu povo, Jesus ensina a parábola do credor incompassivo, dizendo que em um dia de prestação de conta, a um rei, seu servo trouxe-lhe um homem que devia 10.000 talentos. O tipo de talento que se faz referência aqui equivalia a não menos do que 6.000 denários. A razão de 6 denários, né? Por semana, um operador comum trabalhava no período 6 dias e descansava o sábado. Sendo assim, esse operário precisaria de 1.000 semanas para ganhar só 1 talento. Mas a dívida tratada nesta parábola não é de só 1 talento ou de 1.000 talentos, mas é de quanto, igreja?
10.000 talentos. Então aquele homem, mesmo que ajuntasse suas economias por toda a sua vida, não conseguiria amortizar o seu débito. Com base nessas lições ensinadas por Jesus nessa parábola, gostaria de convidá-lo a refletir sobre 3 pontos importantes sobre o perdão. Não coloquei o quarto, não, os 3 é batata. Tá? Falei, Senhor amado, me ajuda. 3 pontos importantes sobre o perdão. E se você gravar os 3, nós vamos se ver na eternidade. Primeiro, o perdão é um exercício da compaixão e da misericórdia. Eu não posso encher o meu peito e dizer que eu sou crente se eu não tiver compaixão e misericórdia com o meu semelhante. Essa é a realidade. Eu não posso, porque o Deus que eu sirvo, Ele é misericordioso. O Deus que eu sirvo, Ele é compassivo. O Deus que eu sirvo é longânimo. Então eu tenho que ter um pouquinho desse caráter dele dentro de mim. Então o primeiro item, volta lá, que eu quero que vocês gravem isso, marque isso. Tá? O perdão é um exercício da compaixão e da misericórdia. Ele olhou por você, Ele olhou por mim e teve compaixão. Através da misericórdia, Ele trouxe a graça. Eu e você vivemos na graça. E pela graça nós somos justificados diante do Pai, se nós tivermos a mente de Cristo. Vamos lá. Jesus contou uma hipérbole nesta parábola. Pois nenhum judeu poderia dever 10.000 talentos no século I. Um talento equivalia a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos equivalia a 350.000 quilos de ouro. É uma dívida que não dá para pagar. Tá? Não dá para pagar. 350.000 quilos de ouro. Para que você compreenda a dimensão desta dívida, apresentarei de outra forma. Todos os impostos da cidade da Galiléia e Judéia, Pérea e Samaria, durante o ano, era de 800 talentos. 10.000 talentos era o imposto da nação de Israel durante quantos anos? Toda a nação de Israel, por 13 anos, conseguia ajuntar esse valor. Tá? É a mesma coisa eu pegar a receita de São Paulo, ou, como nós estamos falando de nação, mas vamos lá, vamos botar São Paulo, tá? Que Israel não é tão grande, mas eu pegasse a receita de São Paulo, tá? Por 13 anos, guardasse ela por 13 anos, a receita era o quanto esse rapaz da parábola devia para o seu rei. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Que a dívida daquele homem era impagável. Da mesma forma, se Deus não acrescentasse 1000 anos de vida, seria insuficiente para pagarmos aquilo que nós devemos a Ele. Então, se eu e você vivesse 1000 anos, não pagaria essa dívida. O rei, ao perdoar o seu servo, não fez vista grossa para o problema, mas gerou nele uma responsabilidade ainda maior do que a própria dívida que ele tinha. É esta perspectiva que precisamos ter. Quando Deus perdoou os nossos pecados, aplicando a sua ira sobre o Jesus Cristo naquela cruz, tá? Porque, entenda bem, eu preciso explicar isso para que vocês possam entender o significado do cristianismo. Vem cá, Regi, vem cá, Edmar, vem cá, Anderson, vem cá, Márcio, vem cá, Varney. Vou tentar explicar isso de uma forma simples para que nós possamos entender. Tá? Vem cá, pastor Samuel. Vem cá. Pode fazer uma lista? Pode fazer uma fila aqui? Vai ficar mais fácil para mim? Samuel está aqui nessa parábola como rei ou como Deus. Tá bom? Então, eu vou ofender esses irmãos aqui. Alguma coisa eu cometi que eu ofendi, feri os corações deles. Então todos, tá? Faz cara de mal para mim. Porque, né? O negócio ficou feio. Concorda? Tá? Esse que é o rei,
que é o rei, tá? Que é o Todo-Poderoso, é um Deus, por causa do pecado, ele é irado 24 horas por dia. Ele é irado de eternidade em eternidade. Pastor, que é isso? O que ele fez lá no Éden, com aquele casal que amava aquela coisa toda, no dia que aquele casal desobedeceu, é tanto que dali em diante, tá, ele não mais fala. E só vem anjo relacionando com os homens. Deus saiu de cena. Ele só aparece em cena na pessoa de Jesus. Tá? Só aparece em cena. E o Velho Testamento, várias teofanias de Jesus. A começar com Abraão. Então, o sentimento desse ser que nos criou, é um sentimento de ira 24 horas. Pastor, como eu vou entender a ira de Deus? Quando você for para o Sheol, quando você for para o inferno. O inferno é 1000 vezes pior do que a Bíblia relata. Vou repetir para chocar a mente dos senhores. O inferno é 1000 vezes pior do que a Bíblia relata. Não há palavras na língua portuguesa para traduzir com bem delicadeza, com bastante fineza, para que eu possa entender a dimensão do inferno. É bem resumido, é onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Tá? A dor que você está sentindo aqui, se eu queimar o teu corpo, uma hora o teu corpo vai apagar pelas reações das glândulas que você tem. Lá não, a tua alma está desencarnada, você não tem corpo. Então não tem como desmaiar. Você vai sentir essa dor 24 horas de eternidade, Mais a escuridão, mais a solidão, mais tudo, mais sede, mais tudo de ruim. É isso. E não é um dia, não é 2, não é 3. É a eternidade. Então, a ira dele, para que o ser humano entenda, existe o inferno. É tanto que ele não é irado conosco, porque ele vê o sangue do Filho nas nossas vidas. A Bíblia diz que pelo sangue nós somos, que igreja? Justificado. Essa palavra faz toda a diferença. Ei, a ira de Deus não derrama sobre a vida dele, sobre a minha, só porque tem o sangue do Filho, e aí foi justificado. Ele tem paz. É tanto que quando você ora no nome do Filho, ele ouve. Quando você pede no nome do Filho, ele ouve. É tudo por causa do Filho. Tá bom? Quando eu irei, todos esses irmãos aqui, e não estou nem aí. A minha vida, daquele dia em momento, por causa daquela prática, eu posso morar dentro de uma igreja, mas por causa daquela prática, a ira dele está sobre mim. Posso envelhecer, ter uma vida mediana ou não, ou rica, né? Posso envelhecer, tá? Irei receber a dádiva disso na eternidade. É sério. É muito sério quando nós vamos para a luz da Bíblia. Nós não somos um ser humano como do mundo nós éramos, que está por conta e risco pelas nossas ações. Não. Agora eu sou de Cristo. E existe um manual que eu tenho que seguir para obedecê-lo, para atrair. Então, se eu não for de um por um pedir perdão, abraçar, me perdoa. Se eu não fizer essa atitude que eu estou vendo eles, eu estou vendo. Se eu não tiver capacidade, se eu não me esforçar, que eu coloquei em vermelho, se eu não me esforçar, o Pai não me perdoa. O sangue do Filho é nulo. Dá para entender isso, igreja? O sangue do Filho sobre a minha vida é nulo. Porque eu estou vendo o meu próximo e eu não consigo perdoar. Como eu vou amar ele que eu não estou vendo? Entenderam, igreja? Entenderam? Posso ouvir um amém? Obrigado, Deus abençoe vocês todos em Cristo Jesus. Obrigado, pastor Samuel. É grave assim. Então vamos lá.
Ele não isentou a humanidade da punição do seu erro, mas ele realizou a justiça sobre Cristo e exerceu misericórdia sobre nós. Então, por causa da justiça de Cristo sobre nós, nós somos justificados. Então, a ira dele não nos alcança. Uma vez que você foi perdoado por Deus de uma dívida da qual não teria condições para pagar durante toda a sua vida, deveria colocá-lo numa posição de compaixão por aquele que lhe deve tão pouco. Então, se eu tenho essa ciência, se essa ciência me constrange pelo entender essa ciência, que se eu vivesse aqui 1000 anos, eu nunca ia conseguir a minha salvação. Porque a dívida dos meus pecados é muito grande, não teria como alguém, porque precisava de um Deus e ele veio. Se eu não entender isso, que foi uma grande compaixão, uma grande misericórdia me alcançar, e se eu não praticar essa misericórdia aqui, com o meu semelhante, eu estou perdendo tempo dentro de uma igreja evangélica. Pois aquele que foi perdoado, agora precisa perdoar. Deus te perdoou. Você não tem mais a mente do mundo, você tem a mente de Cristo. Então você precisa perdoar. Vamos lá. Dá continuidade, por favor. Segundo item que eu achei interessantíssimo. O perdão gera grandes responsabilidades. Que é isso, pastor? No segundo ato da história, da parábola, Jesus mostra que o homem perdoado deve refletir sobre a misericórdia e a compaixão de Deus. Se Jesus não tivesse descrito o servo do rei, de joelho implorando a misericórdia, tivesse contado apenas a segunda metade da história, como ele forçando o seu companheiro a pagar-lhe a dívida, poderíamos dizer que prevaleceu a justiça, mesmo que de forma rigorosa, concorda? Vamos tirar a parte A da parábola, só colocar a parte B, do servo botando o conservo preso. Foi praticada a justiça. Agora, quando a parábola é contada toda, aí muda o cenário. Mas o primeiro ato da história, ou da parábola, o homem havia sido perdoado daquela dívida enorme. Agora está diante do seu conservo, que também lhe devia. Agora ele poderia aproveitar a oportunidade de tratar os outros da mesma forma como ele mesmo fora tratado. Mas ele prefere aplicar o uso da justiça sem a misericórdia. Aí foi o erro. Aí foi o erro. Eu vivi muito tempo e amo o pentecostal. Eu vi muitas frases. E desde a minha infância essas frases me chocaram. Inclusive da minha própria mãe, que já dorme no Senhor. Eu sou verdadeiro. Ela dizia, eu sou verdadeira. O que eu tenho que falar, eu falo. Dizia isso. E muitas vezes, essa frase da minha saudosa mãe, que muitos daqui conhecem, uma mulher de Deus, mas por falta de conhecimento bíblico, não soava bem aos meus ouvidos. Porque não havia misericórdia, não havia compaixão, só havia justiça. E o crente, o cristão, que serve a um Deus, ele tem que ser temperado. Vamos lá. Este foi o seu erro do homem da parábola. Tiago, em sua epístola, diz, o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. Tiago 2:13. Jesus disse, se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6:15. Isto não é opcional, não é algo que você pode fazer ou deixar de fazer. Tá? Em muitos momentos, preferimos o ministério da separação, preferimos o ministério das intrigas, das divisões. Não. Vamos lá? Faz de conta que eu tinha uma amizade boa com o nosso amigo aqui e ele deu uma escorregada. Agora não vou mais na casa dele. Não quero mais saber dele. Para mim morreu. É mais fácil a minha natureza optar por isso. Eu criar esse ministério da divisão. Eu criar esse ministério
da botelha da divisão, da separação e das intrigas. É fácil rotular, colocar um X. E aquele é intrigueiro? Aquele ali. É fácil. É difícil chegar, olha, lembra aquele dia lá na sua oficina, que você foi um picareta, fez um serviço no meu carro, eu tive que gastar mais dinheiro na outra oficina. Num momento eu queria quebrar a tua cara. Humanamente falei, mas agora passou. Me perdoa. E 12/8, a vida continua. Mas não, nós guardamos isso, colocamos numa caixinha dentro da nossa vida, e vem ano, vem outro ano, vem 10 anos, vem 15 anos, o cabelo fica branco, você envelhece, você fica velhinho, você vê a pessoa na rua, eu não gosto daquele lá, mas nem lembra por quê. Mas aquele sentimento está lá. Você está gaga não, você está velhinho, né? Deixa eu atravessar a rua porque eu não gosto dele. É fácil. Como ser humano, nós fazemos assim. Nós preferimos assim. É fácil colocar um X, ó, não vou com a casa de Samuel. Não vou. Ele é muito bonzinho. Eu não vou com o pastor Barbosa. Ele é muito durão. Parece um militar. Nem parece pastor. É fácil colocar o rótulo, criar essa ideologia, tá? E ó, bola para frente. Como eu, dotado de inteligência, não, conhecedor da palavra do Senhor, vem cá, me perdoa, vamos passar um negócio nesse aí, vamos tocar. Daqui nada se leva. Nada. Você só leva as coisas que ficou dentro da tua alma. O que o teu corpo fez. Você pode ter vários iates, você pode ter várias empresas, vários imóveis de aluguéis, vários carros. Tudo fica que é matéria. Mas o que ficou dentro da tua alma, isso vai contigo. Posso ouvir um amém? Todavia eu quero adverti-los, à luz desse texto, que existem consequências terríveis e drásticas para aquele que não estão dispostos a perdoar. A consequência é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, afirma no verso 34 e 35. E, indignado, o seu Senhor os entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que ele devia. Desfecho da parábola: pagar pelos seus atos aqui na terra. Esse é o desfecho da parábola. Verso 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, de coração não perdoasse cada um do seu irmão as suas ofensas. Desfecho da parábola, né? Pagar pelos seus atos na eternidade. O sangue de Cristo, nesse caso, por causa da sua atitude, o sangue de um Deus inocente, vertido por você em misericórdia, não tem justificativa diante do Pai. Igreja, eu não me recordo qual foi a morte de quem que eu estava no Vila Formosa. Não me recordo, eu ainda estava na Assembleia de Deus quando isso aconteceu. Não era no velório que eu estava. Era num outro velório que eu estava. E parece que esse outro velório também eram de crentes, que estavam com Bíblia, cantavam um hino, aquela coisa toda. E chegou um parente muito próximo, uma moça, do caixão do pai. Ela já entrou correndo naquele desespero. E aí, eu não estava na frente do velório, na época eu era presbítero, eu estava ali no corredor, eu só estou tentando lembrar quem era a pessoa da igreja que eu congregava, que nós estávamos lá velando. E eu saí um pouco e fiquei observando, eu sou muito observador. Essa moça, ela debruçava em cima do caixão. Me perdoa, me perdoa. Eu não sei qual foi a gravidade que o pai e a filha fizeram, eu não sei. Eu sei que ela guardou isso no coração dela. E quando ela quis liberar o perdão, já não dava mais. Entenderam, igreja? Segue o seu juízo. Imagine a mente de uma pessoa dessa se vir para Cristo. Como nós, à luz da palavra, analisar? Ela pode clamar, pedir perdão a Deus,
Mas o seu pai não está mais aqui. Entenderam o desfecho da parábola? Como isso é sério? Como o inimigo das nossas almas vai sempre criar circunstância entre nós para ter esses perrenhos da vida, para que os corações se fechem e não haja perdão. O último item, aquele que não perdoa assume as consequências. Na parábola, aquele que viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. Os conservos que viu o servo prender o conservo. Então, os amigos dos conservos ficaram muito tristes. E por esse sentimento de tristeza, naturalmente, eles entenderam que a atitude daquele homem era um insulto grosseiro ao rei, que teve uma atitude sublime perdoando a dívida daquele servo. Também, pelo conservo que suplicou clemência e não fora atendido. Eles relataram toda a história para o rei, que devia punir este servo pela sua ingratidão e crueldade. E agora eu quero ser bem simples. Por quê? E quem não está vindo no domingo de manhã para aprender o livro de Apocalipse está perdendo um grande conhecimento da palavra para gerar relacionamento com teu Criador. Porque o Senhor Jesus, na ilha de Pátimo, mostra o desfecho final de todas as coisas, revelando a João na ilha de Pátimo. E ele disse que os livros foram abertos. Nós, desde que eu entrei na igreja, eu vi muitos pregadores, muitos ensinamentos, sempre falando do livro da vida. E toda a importância que nós damos é para o livro da vida. Porém, tanto no livro de Daniel, como no livro de Apocalipse, vai dizer que existe mais livros. E existe um livro que muitos cristãos põem de lado, são os livros das obras. Igreja, o Salmo 56, verso 6 ou verso 8, se não falha a memória, disse que ele conta lágrima. Por mais que você ame seu filho, desde que ele nasceu, você nunca contou e nem guardou a lágrima dele. Alguma mãe, algum pai fez isso? Contou a lágrima do seu filho, guardou? Alguém tem lá um vidrinho com a lágrima do seu filho guardado? Tem? O Deus que eu sirvo tem. Põe aí, por favor. Salmo de número 56, ou verso 6, ou verso 8, se não falha a memória. Por gentileza, coloca para mim. Depois a gente volta aí. Põe o 8. Ah, tá. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu quê? Livro. Então, existe um livro. Tá? O salmista, no Salmo 189, ele fica estarrecido. Deus abre uma brecha no Kairós, no tempo de Deus, pega o salmista, que está compondo o Salmo 39, que está no tempo cromo, tempo humano, tempo terrestre, tira ele do tempo terrestre e coloca ele no tempo de Deus. Ele fica abismado. Ele fica, tu me conhece, tu me sonda, tu me conhece por dentro e por fora. Tal ciência para mim é maravilhosa. Eu vi no momento que eu estava sendo formado no ventre da minha mãe. Se eu pegar a minha cama e esconder lá no chão, até a tua presença está lá. Se eu colocar minha cama em cima das estrelas, a sua presença está lá. Tão maravilhoso. Ele ficou assim, de boca aberta, pela grandeza e a maravilhosa do eterno do Senhor. E o Senhor tem todo o controle. Outra coisa que me chama a atenção, que nós deixamos passar batido, tá? Por mais que você ame seu filho, quando os cabelinhos dele, que a maioria, né? A maioria das crianças nasce careca, não é verdade? Eu lembro dos filhos do Anderson, todos nasceram, né? Eu lembro, principalmente os dois últimos.
O Fábio, quando você vê, ele era de colo na igreja. Entendeu? Então, a maioria das crianças nasce carequinha. Algum pai, alguma mãe contou os fios, por mais que nós amamos, contou os fios de cabelo do seu filho. Pastor, o meu filho tem tantos. Alguém contou? Não. Ele disse, acho que Lucas 9:34, se não falei, Mateus ou Lucas, o que ele sabe, eu até disse aqui essa semana, os fios de cabelo que tem. Tá? Eu e você vamos ficar de boca aberta, de saber que todas as palavras que nós utilizamos no nosso dialeto estão lá. Eu e você vamos ficar de boca aberta naquele dia, quando o livro for aberto, de ver toda a conduta nossa. A única diferença é que essas condutas não serão julgadas por causa do sangue do Cordeiro que foi justificado, mas estão lá. Se porventura eu e você não alcançamos o paraíso ao morrer, ou não alcançamos o toque da trombeta, tá? Como ele é um ser justo, diz que os livros vão ser abertos. E talvez essa pessoa que não foi para o paraíso, né, na sua morte, e não foi para o arrebatamento, não alcançou, depois de 1000 anos, quando tiver o juízo, essas pessoas, os livros serão abertos, livros das obras serão abertos. A sua conduta, e dependendo da sua conduta, você pode sair de lá e entrar no livro da vida. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia. Então, isso, até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Não temais, pois, mais valeis, não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Está dizendo do cuidado dele. Então, se ele sabe a quantidade de cabelo que tem na sua cabeça, ele sabe a quantidade de vezes que você chorou, ele sabe a quantidade de lágrimas que você derramou, ele sabe a quantidade de respiração que você respirou, sabe tudo, igreja. Eu e você devemos ter mais temor a esse Deus. Muitos crentes do século 21 tratam esse Deus com desdém. Por mais que congrega numa igreja evangélica, por mais que tenha alguém ensinando. Vamos lá. Então o rei, convocando, o chama de servo, que igreja? Malvado. Que nos dias de hoje poderíamos traduzir como salafrário ou indigno. Jesus nos mostra como esta indisposição para a reconciliação nos coloca num nível contraste com Deus. Você também tinha uma enorme dívida com Deus e só foi liberado dela por causa de Jesus Cristo que morreu em seu lugar na cruz. Porém, a ofensa do nosso próximo, a nossa honra, nos torna tão irado que esquecemos as lições ensinadas por Jesus nos que concernem em amar o nosso próximo. E em muitos momentos da nossa vida não queremos saber de perdoar. Nós arriscamos isso. Estamos sempre prontos para nos vingar por qualquer palavra errada, ou comportamento, ou atitude que o outro diga sobre nós, mas não estamos prontos para liberar perdão. Eu vou usar aqui o Regi. Vem cá, Regi. Vamos entender isso. Vamos dizer que o Regi foi criado num lar onde a conduta era ilibada, onde alguns itens foi fundado no coração dele, que passou perto daquele item, já acaba com ele. Tá? Então vamos lá, mentira. Mentiu para o Regi e seu calcanhar daquele, ele fica possesso. E a vez, para mim, normal. Menti, aquela coisa, para mim a vida tocou. Mas aquilo para ele não. Aquilo foi para ele terrível.
aquilo para ele furou os 4 pneus dele. E aí a mente dele começa então a criar uma justiça. Por que ele fez isso? Por que ele fez aquilo? Ele não devia ter feito isso comigo. Sabe, criar aquele rancor, aquele ódio, aquela... E para mim, não é para eu, passou batido. Ele foi ofendido. Ele, para que esse peso saia, porque passou batido, para mim é normal, porque não tem tanto conhecimento como ele, porque não fui criado num lar aonde fui ensinado, e essas leis pétricas foi colocado dentro do meu ser. Meus pais foram, talvez não, meu lar foi meia boca, meu lar, nem pai eu tive, fui criado pelo mundo. Ele tem que me procurar, vem cá, eu preciso liberar um perdão. E vai até me assustar, mas de quê? O que eu fiz para você? Eu nem lembro mais. Entender, igreja, como funciona? Senão ele vai correr a vida inteira. O Deus que ele serve, você entendeu? Isso aqui vai ficar sempre cheio. Ele vai ter momentos de alegria. Ele pode ser um crente, ele tem um momento que ele vai sentir a presença do Espírito Santo, aquela coisa toda. Mas o resto do dia seu é amargo, é sisudo. Ele tem que... Porque o lar que eu fui criado, os valores não foi colocado da mesma forma que foi colocado para ele. A igreja sabe a palavrinha que eu detesto. Qual é a palavrinha? Esquema. Isso para mim é um palavrão terrível. Fui criado assim. Mas talvez para você é normal. Porque o país que nós vivemos, a lei de Gerson, que é isso? Né? Tudo na faixa. Tudo tem um jeitinho, tem um esquema. Para você é normal. Mas para o lar que eu fui criado, não. Então, se chegar perto de mim, o pastor tem um esquema lá, eu já vou. Você entendeu, igreja? E aí eu vejo que, se porventura eu perceber que a pessoa, eu vou me afastar. Para não acontecer algo mal. Para eu nutrir o mesmo sentimento que eu tenho com ele quando conheci. Mas ele gosta de esquema, eu vou orar pela vida dele. Entender, igreja? Obrigado, Regi. Que Deus abençoe a tua vida. Então vamos lá. Eu parei onde aqui? Meu irmão que está me ouvindo, entenda. O perdão começa quando a mágoa se transforma em oração. Não existe outra forma. Ore. Porque não adianta encher o pulmão, eu vou lá. Eu te perdoo, eu peço perdão. Não. Ore primeiro. O Espírito Santo me ajuda. Então, o perdão, ele já começa, quando a mágoa vira oração. Talvez, a ler esse texto, você esteja pensando, isso é só uma parábola, pastor. Apenas uma ilustração que Jesus contou para Pedro. E a aplicação desta pena foi apenas para dar um fim à história. Não. Se você pensa assim, está totalmente enganado. No entanto, o versículo 35 que lemos, assim também meu Pai Celeste vos fará ser do íntimo não perdoar-te cada um do seu irmão, porque Ele sabe, Ele conhece. Jesus está dizendo que, motivado pelo perdão, você deve perdoar. E fazer de tudo para se reconciliar com aquele que lhe deve tão pouco. Se você recusar esta reconciliação, será tratado da mesma forma como o rei tratou o servo malvado no final da parábola. Não tem, queridinho, não tem perdão. Porque você foi perdoado numa dívida grande. Uma dívida impagável.
não tinha como você pagar essa dívida, e Ele pagou por você. E você deve de utilizar de misericórdia e compaixão com o teu próximo. Igreja, esse que vos falas, até compreendido um pouco mal pela família, e já tomei cada prejuízo. Sim. Vou para o joelho, Jesus, dá graça. E olho as pessoas que deram esses prejuízos a mim, eu não queria um minuto da vida deles, aqui na terra. Não queria. Porque o Deus que nós servimos, você pode ter até prejuízo aqui, mas o Deus que tu serve é justo. Ele te dá lá na frente 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 vezes mais. Imagine a ira que Deus sobre você em relação à sua dívida. Implicaria de você estar na mão de um Deus irado por toda a eternidade. Para terminar. E aí eu gostaria que vocês perguntassem a mim. Não, está fraco. Vamos lá. 1, 2, 3. É a fragrância que sai das flores quando são esmagadas. Um coração machucado. Esse coração machucado, contrito com Deus e obediente à palavra, Ele vai liberar o perdão. É uma essência. É um perfume. Você, talvez, na terra, pelo próximo, você pode ser taxado de é bobão. Pode te taxar de qualquer forma, mas o eterno está te olhando. Eu vivo para agradar a Ele. É a minha única razão, porque os meus dias aqui são curtos. Os meus dias aqui são curtos. Nós vamos trabalhar, não sei se terça-feira agora, eu estou montando isso, os 7 pilares da sabedoria no livro de Provérbio. Tá? Eu não sei quantas aulas eu poder falar dos 7 pilares. Não perca. O Senhor nos trouxe aqui. Quem estava domingo aqui, muita gente faltou, que congrega conosco. Motivo de doença, motivo de viagem. Vocês viram que quase todas as cadeiras brancas foram usadas. Deus nos trouxe um lugar que está enchendo. E eu e você, sarado pela palavra, nós vamos ajudar essas pessoas que estão chegando. Mas não adianta você ajudar se primeiramente você não foi sarado pela palavra. Porque o pastor aqui, usado por Deus, vai ensinar. Vocês viram que mais da metade da igreja, por causa daquele ensinamento de domingo, qual foi o tema da pregação, igreja? Maturidade espiritual. Mais da metade da igreja que lotou, os corredores lotaram ali, foi até lá a metade. O Espírito Santo vai trabalhar. E no decorrer da semana, encontrar você que é sarado, você só vai dando legalidade à palavra que foi falada. Você está sarando aquela pessoa que ouviu. Então, Deus quer usar vocês, a mim e a vocês, para ir sarando essas pessoas que estão vindo. Não pensa que Ele nos tirou de lá, né? Colocou nesse local aqui, mais amplo, no centro para dizer que o pastor Barbosa é bonitinho, os membros de lá, ai que coisa linda. Não. Há uma coisa específica. Ele quer que eu e você sejamos canal de bênção para essas vidas que vêm. Teve uma família aqui no domingo, pastor, eu tive domingo na inauguração e estou vindo hoje. Não dá, a gente já entra chorando aqui. Eu fui de tal igreja, estou parado por causa da pandemia, mas na tal igreja isso não acontecia. Eu entro aqui, eu já entro chorando. Será que os membros e o pastor Barbosa é mais bonitinho? Não.
Porque eu estou pedindo ao dono da igreja, me ensina isso aqui para eu poder ensinar. Há um compromisso com o dono da igreja. Eu quero ver todo mundo naquele dia comigo. Todo dia. Então, não adianta eu carregar a Bíblia, não adianta eu falar línguas estranhas, não adianta se o meu coração não estiver apto para perdoar. Todos nós somos seres humanos, todos nós somos falhos. Mas tem a Bíblia que vai... Por isso que é racional. Por isso que o culto é racional. Por isso que a sua adoração é racional. Por isso que a sua obediência é racional. O século XXI está cheio de crente emocionado. Mas não está faltando crente racional. O Deus seu é racional. É tão racional, cheio de poder, ele podia ter criado este mundo. Num momento só. Haja tudo. Pum, e tudo. Não. Ele é racional. Primeiro dia ele fez segundo dia, até o sexto dia. Ele é poderoso. Não estalar de dedo, eu quero que tudo aconteça. Pum! Você concorda? Não é poderoso? Não, mas ele é racional. Então, igreja, pastor, um estudo desse te ensino domingo, igreja cheia. Quando ele mandar, eu faço. Enquanto não mandar, vai ser na terça-feira. Tudo isso para vocês entenderem que o céu, a porta é estreita. O caminho é estreito. E nós só passamos por esse caminho se nós largarmos toda a bagagem. A bagagem da ira, da confusão, da discórdia, do achismo. Igreja, quem se ajoelhar perto de mim para orar, vai ver eu orando assim: Jesus, através do teu Santo Espírito, Pai, eu não quero a fé de Abraão. Não quero. Que isso, pastor? Pai, através do Senhor Jesus, na pessoa bendita do teu Espírito Santo, eu não quero a mente de Enoque que andou com o Senhor. Não, eu não quero. Mas que é isso, pastor? Pai, através do Senhor Jesus, na pessoa bendita do Espírito Santo, eu não quero o relacionamento que Moisés tinha com o Senhor. Eu não quero. Que é isso, pastor? Senhor, eu quero a sua mente. Porque todos foram homens como eu. Todos foram falhos como eu. Então, se eu pedir, Senhor, Abraão mentiu, Abraão teve medo, é o pai da fé. Isaac, Elias, quer um homem mais poderoso que esse? Uma oração dele, 3 anos e meio sem chover. Uma oração dele caía fogo do céu, matava. Ninguém teve uma resposta tão rápida que orou, acontecia na hora. Me mostra outro profeta na Bíblia que orou e pum, todas. Entendeu? Ele só teve uma dificuldade. Naquela criança, da filha daquela viúva, que não era nem judia. Senhor, ele teve que entrar no quarto lá e clamar mais do que uma vez. Mas o restante, matou os profetas de Baal, subiu lá no monte, 50 soldados e um capitão. Vem pegar ele, para levar para o rei Acabe e Jezebel. Seu servo, caia fogo do céu agora. Então os 50 lá, um raio
raio, sem chuva, sem nuvem, sem nada. Céu limpinho, apareceu um raio lá e matou os 50. Ele não pegou uma carruagem, não, ficou lá. Não ficou lá. Passou algum tempo, mais 50 para prender ele. Ele só, de novo. Aí veio o outro 50. Olha, sou funcionário público. Só tenha compaixão. Agora eu vou. Mas eu não quero a mente dele, eu quero a mente de Cristo. Quando você tem a mente de Cristo, você vai entender o que é a graça. O amor